Fala pessoal, está começando o Lado B, um programa que busca debater os principais temas da sociedade com a visão daqueles e daquelas que não costumam estar nos holofotes da mídia. Pelo menos, não para esse tipo de discussão que a gente propõe aqui. Nessa primeira temporada, nós vamos abordar os impactos da pandemia de Covid-19 em diversos setores da sociedade. Hoje nós vamos receber no nosso programa Nicole Zuitcher. Ela é acompanhante profissional há 10 anos e, além disso, é produtora de conteúdo adulto na internet. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Nicole. Imagina, tudo bom? Tudo bom. E meu nome é Guilherme Paladino. Eu estou aqui com Alex Silva, ele que é jornalista, locutor, publicitário. E a gente vai, então, conversar com a Nicole aqui para essa edição do Lado B. Tudo bem, Alex? Prazer estar aqui junto com você, Gui, com a Nicole também. Abordar um assunto que é bem legal, acho que é muito importante a gente sair um pouco dessa zona de conforto e tentar entender um pouco de como outros setores foram afetados pela pandemia, né? Então a gente vai debater bastante nessa temporada aqui no Lado B. Exatamente isso. E bom, vamos começar então a conversa com a Nicole com a pergunta que acho que é o que mais norteia aí esse nosso pensamento e essa nossa ideia para o programa. Que é, Nicole, como que era a sua vida em março de 2020, antes de começar a pandemia? Olha, antes da pandemia eu acho que era normal, sempre na rotina de trabalho, casa. Não tinha muito diferencial de qualquer outro tipo de pessoa, na verdade. E em relação, por exemplo, à profissão, antes da pandemia, era muito diferente do que é hoje, ou de como foi durante aquele momento de isolamento? Como que você sente essa diferença hoje, assim, pensando em retrospecto? Olha, se eu for parar para ver, assim, perante a pandemia, eu senti bastante diferença com relação os tipos de cliente que eu atendo. O público mais velho, né, vamos colocar assim, deu uma boa diminuída e eu comecei a ter mais procura pelo público mais jovem, porque a pandemia virou um circo, na verdade, para esse tipo de coisa, né? Eles adoraram saber que estava de férias. Mas foi mais nesse tipo de diferença mesmo que eu senti. De procura, tipo, o público que me procurava. E quando você diz mais velho e mais jovem, mais ou menos qual a faixa de idade que você se refere? Quando eu digo mais velho, eu tinha bastante cliente, tenho ainda, né? Só que eu tinha mais numa faixa etária de 60, 80, um público bem mais velho mesmo, sabe? Que eles gostavam de dar umas escapadinhas para sair da rotina. Quando eu falo mais jovem, começou a aparecer um público tipo 18 anos, muito precoce. Muito precoce. Extremo, né? Entendi. E nessa faixa do meio, assim, uns 40 anos? Isso continuou, normal. Foi estável? Estável. Mas assim, você fala da questão desse pessoal, foi principalmente esse pessoal mais velho. Foi uma escolha sua, a princípio, por conta do risco que tinha? Era um grupo de risco, né? Considerado um grupo de risco? Ou foi realmente eles que deixaram de procurar nesse período? Foi por decisão deles mesmo. Eles que deram uma segurada. Eu, na verdade, não entendi muito bem o porquê. Porque esse mesmo público que me procurava não ia nos atendimentos, né? Por mais que a gente tomasse as precauções. Só que não deixavam de fazer outros tipos de atividades que eram muito mais perigosos, se for parar para ver também, entendeu? Então, estavam em lugares de risco com muita frequência, então... E você menciona, por exemplo, esse cuidado que eles tiveram, né? Por exemplo, esse público mais velho. Em relação a você, como que você se sentia na pandemia, no sentido de... Você tinha medo de... Porque criou um pânico ali. Muita gente ficou muito receosa de, enfim, se expor e tal. Nem tô falando só da profissão. Eu tô falando do geral. Você sentia medo de, por exemplo, contrair o coronavírus? Não. Você não sentia? Não. E em relação não a você, mas a pessoas próximas, como que era essa sua convivência? Você, por exemplo, mora com alguém? Você mora sozinha? Como que era isso? Eu sou casada. Né? Meu marido também não tem tanto problema assim com essa parte de pegar algum tipo de doença, como foi a parte da pandemia. A nossa preocupação sempre foi mais as doenças que o meu trabalho pode proporcionar do que qualquer outro tipo de coisa, entendeu?
Então, é o que eu disse, eu já estou ali exposta a tanta coisa, tendo que me proteger de tantas formas para poder manter minha saúde, tal. Um risco a mais, um risco a menos, para a gente acabou passando meio que batido, entendeu? Entendi. Porque quando a gente fala de risco dentro da prostituição, a gente não fala só de doenças também. Uma garota de programa, ela corre riscos tanto de saúde quanto físico quando está atendendo uma pessoa. Então, são tantas coisas que vão acontecendo que para a gente acaba meio que passando batido mesmo. Então, para você, essa visão do coronavírus não foi um grande medo, assim, porque você tá exposta constantemente a isso, né? Sim. A esse tipo de precaução, a esse tipo de... Olha, eu tenho que andar sempre preocupada, né? Sim. Lógico que, como qualquer doença, quando saiu o corona, a gente estava tomando todas as precauções possíveis, né? O álcool em gel, banhos muito frequentes, porque máscara não adianta para o meio da prostituição. A gente não tem... Uma prostituta não consegue transar com a máscara, né? Mas, nos outros sentidos, a gente tentava fazer o máximo possível, assim como qualquer outra doença que está aí, entendeu? Você chegava, assim, durante os seus atendimentos, ou até mesmo antes, dar uma selecionada, por assim dizer? Tipo, tal tipo de cliente eu vou atender, ou tal tipo de cliente eu não vou atender? Sim, ou passava uma espécie de um checklist, ó... a gente está num período que é uma doença que é altamente contagiosa, então eu preciso que você faça isso para que você seja atendido. Chegou a algo nesse ponto? Sim. Na verdade, essas precauções a gente sempre toma, tipo, fica olhando... Independente. Independente ali pela conversa que já tem... O primeiro contato, né, no WhatsApp, uma ligação, alguma coisa do tipo. Já consegue dar uma garimpada para saber quando vale a pena ou quando é dor de cabeça. Para saber exatamente o perfil de pessoa, né, que você vai estar atendendo. Porque, querendo ou não, assim, é um cliente, mas é uma relação muito próxima, querendo ou não, né? Por mais que seja uma coisa, assim, profissional, mas é uma relação ali... Só estão vocês dois, né, por assim dizer. Então, fica essa preocupação também, né? Olha, como eu te disse, na parte da pandemia a gente não sentiu tanto medo por conta dessa parte de doenças, além do que, se for parar para ver no mundo sexual mesmo, as pessoas não têm uma educação tão profunda como deveria ter. Então, não é só a parte, tipo, pegou o vírus do corona, tá ali, ele existe e tal. Só que as pessoas começaram a esquecer que existem também riscos, vamos supor, quando você não lava a sua genitália direito. Entendeu? Aquilo pode te dar uma bactéria, aquilo pode te dar uma necrose, aquilo pode te causar uma doença e contagiar outras pessoas. Então, as pessoas acabaram esquecendo de muita coisa que acontece por conta do corona, entendeu? O corona apareceu, o resto sumiu. E, ao mesmo tempo, o que não sumiu também não foi aprendido. Não sei se vocês entendem. Sim, tipo, não entendi. tem uma educação tão grande a partir desse... não sei te explicar. Tipo, eu tenho muito cliente que aparece, vamos supor, com uma fimose. Uma coisa bem tonta, sabe? Bem básica. Só que a gente para pensar e fala, se essa pessoa com essa idade avançada tem esse tipo de coisa, porque a mamãe, o papai não ensinou, a igreja não permitiu, porque às vezes a gente fala de igreja no sentido religioso geral, tá? A religião às vezes atrapalha muito nesse negócio de não pode fazer isso porque é pecado e tal. Então, imagina o que vai o resto de conhecimento da pessoa, entendeu? Falta, pela sua fala, é uma sensação que falta educação sexual, mas também educação num termo geral das coisas, tudo, né? Para sua própria saúde, uma educação que não se tem dentro de casa, entendeu? Um bom senso, né? Um bom senso em relação a tudo, né? Não só a saúde, né? Sim. Até porque, se a gente for pegar para ver a grosso modo, vamos tirar a parte dos clientes e colocar a sociedade em si. Na época do Covid, a gente escutava na televisão que você tinha que estar sempre com as mãos limpinhas, o banho sempre impecável. Como que você faz isso dentro de Bauru, numa cidade que não tem água? Está sempre com falta de água. Eu não posso lavar a minha casa porque eu estou desperdiçando a água que eu pago, mas eu também não posso viver na sujeira, porque senão eu vou ficar doente. Aí fica sempre nesse... E Bauru sofreu nessa época de 2020, eu lembro muito bem, teve épocas de racionamento de 4 ou 5 dias sem água, muitas pessoas, por conta da falta de abastecimento. Então fica difícil também, de uma certa forma, você cobrar uma higiene se o poder público não oferece também o serviço adequado, né? É uma questão, tipo assim, entendo, falta educação das pessoas muitas vezes, uma falta de educação não só sexual, mas educação básica, inclusive de higiene. Mas também fica difícil, muitas vezes, a gente cobrar essa educação se não se dá o mínimo para as pessoas fazerem isso, né? Entendeu? Então, a gente vai olhando todos esses pontos. Às vezes, a gente quer uma solução nisso, mas não tem aqui com a família, que também não tem a ajuda
do governo, vamos colocar assim, que também não tem ajuda de não sei aonde, uma coisa vai juntando com a outra, né? Então... E você mencionou que você tem o seu companheiro, né? Sim. Um marido. E você tem algum outro ciclo próximo de pessoas a você aqui em Bauru, próximas, por exemplo, amizades, família, alguma coisa assim, no dia a dia mesmo? Tenho sim. Você tem? E como que foi em relação a isso durante a pandemia? Por exemplo, você se afastou dessas pessoas? Você mantinha contatos normalmente com essas pessoas, de visitar, ir na casa delas? Enfim, como que foi esse período? Algumas sim, algumas não. Eu tinha mais contato com a minha mãe mesmo. Uhum. Você visitava irmão, ela? Sim, eu acredito que mais com esse povo, assim. Entendi. Minha mãe, meu irmão, minha cunhada, que estão sempre ali perto de casa. Agora, os demais, eu acabei dando uma afastada por segurança deles também. Entendi. Então, você chegou a ter essa preocupação de, olha, eu estou me expondo, então eu posso colocar essas pessoas em risco se eu entrar em contato com elas. Isso chegou a passar pela sua cabeça? Talvez. Um pouco, mas... Em relação à sua mãe, por exemplo, porque na mídia, por exemplo, era muito disso de evitar contato com pessoas mais velhas, porque elas eram mais, né... suscetíveis, né? Exato, mais suscetíveis, grupo de risco. Você pensava em relação a isso, por exemplo, como eu estou ali num trabalho que envolve contato, eu vou diminuir a frequência que eu vejo a minha mãe, ou para você... Um pouco. Só que, por incrível que pareça, por mais que eu tenha dado essa afastada, eu fui a única que não pegou. Meu marido não pegou Covid. Minha Nenhum mãe... momento? Nenhum momento. Mesmo atendendo um monte de pessoas diferenciadas, com um pouco menos de proteção, como eu te disse, no caso da luva, da máscara, essas coisas. Com um contato bem mais próximo, imagina. Minha mãe pegou... A minha filha não chegou a pegar, mas a minha mãe pegou, a minha avó pegou, meu irmão pegou, minha família praticamente toda pegou. Entendi. E em relação a uma questão de saúde mental, esse período para você te afetou de alguma forma de ver como estava a situação do mundo, ter que ficar um pouco mais isolada, como você mesma disse, não com tanta frequência, mas ainda assim você diminuiu, né, o ritmo de ver outras pessoas próximas a você. Você chegou a ficar abalada, assim, nesses 2 anos de pandemia? Ou para você, isso não te afetou? Meu amor, viajei como se não houvesse amanhã. Aproveitou a oportunidade. Aproveitei para trabalhar, lógico, porque foi muito mais clientes, né, que vieram procurar, e aproveitei para passear também. Eu sempre trabalhei viajando, aí eu aproveitei mais ainda para cidade parada, menos... Muitas meninas ficaram com medo de trabalhar, então diminuiu um pouco as acompanhantes, aí a gente aproveita também, né? Então foi justamente nessa época que você teve uma demanda maior do seu serviço, então, Sim. da sua atividade? Sim. Houve aumento da demanda, então? Muito. Da parte jovem, como eu disse, porque eles queriam aproveitar o momento de férias ali, mas teve bastante, sim. É interessante isso, porque assim, a nossa visão, muitas vezes de fora, do senso comum, até mesmo da questão da proteção, era de uma sensação que tinha diminuído o serviço em si. Porque muitas pessoas... É um contato muito próximo, você corre esse risco de contaminação. Então, a gente vendo de fora, tinha essa sensação, não sei se o Gui tinha, mas pelo menos eu pensava que havia uma demanda menor de serviço. Então, foi justamente nessa época que foi onde você mais conseguiu trabalhar, então? E você tem... Bastante. Você tem amigas que atuam também nesse ramo de acompanhante profissional? Bastante. E para elas foi a mesma coisa? Teve também um aumento de demanda para elas? Algumas não quiseram trabalhar na época da pandemia. Algumas foi do grupo que ficou com medo. As que trabalharam teve bastante dinheiro também. Mas geralmente as que não trabalharam é porque também tinha uma renda diferenciada. Vamos colocar, só estava ali no mundo da prostituição para fazer uma renda extra. Mas então foi meio que uma opção própria delas, né? Não é como se a demanda tivesse abaixado porque por situações externas. Foram elas que resolveram se retirar, né? Isso. Entendi. A gente vai colocar aqui na TV uma dinâmica, né? Uma gravação que a gente fez com pessoas na rua, perguntando justamente sobre essa questão de como elas acham que foi para as garotas de programa se protegerem durante a pandemia. Então, a gente vai colocar e aí a gente propõe um debate em relação a isso. Como você imagina que foi para as acompanhantes, garotas de programa, se protegerem durante a pandemia? Caramba, agora tu me pegou, hein? Agora tu me pegou.
Eu acho que deve ter sido muito difícil, porque não tem proteção certa, específica, porque trabalha com contato físico. Olha, não imagino. Com certeza foi algo muito difícil. Camisinha. Pior coisa. E eu acho que não deve ter tido proteção específica. Eu acho que a gente pensou muito na questão dos médicos, linhas de frente, enfermeiros, até pessoas que pegam lixo, né? Mas nunca tinha pensado nessa questão bem interessante. Caramba. Esse foi o nosso quadro Lado B da Rua. E acho que a ideia é justamente propor esse debate de... Você chegou a mencionar que você tomou ali algumas precauções. Foi divulgada uma cartilha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com algumas precauções específicas para trabalhadoras do sexo. E elas mencionavam muitas coisas que você já disse, por exemplo, banhos mais frequentes. Então, chegava um cliente, por exemplo, no local onde você atende, ele tinha que tomar um banho antes de começar o atendimento, depois de terminar o atendimento também tinha que tomar um outro banho. Também era recomendado o uso de máscara e principalmente a atenção em relação ao local, né? Porque dizia que, por exemplo, você pode estar limpa e a pessoa também pode estar limpa, sem qualquer tipo de vírus, mas às vezes o local pode estar contaminado. Então, recomendava-se que a acompanhante ela não se deslocasse muito e ela recebesse as pessoas na própria casa dela, onde ela teria um controle. Quais foram as principais medidas que você adotou? Ou, se não mudou tanto nesse sentido, qual foi o impacto que a pandemia teve em relação à profissão como um todo, de tanto precauções quanto viagem, que você já mencionou? Você chegou a viajar mais, né? Então, como que foi nesse sentido? Olha, eu acho que não teve muita diferença do que a gente já costuma praticar no dia a dia. Uhum. Só a máscara que eles quiseram acrescentar. Uhum. E é o que eu falei, não tem como fazer certas coisas com uma máscara na cara, entendeu? Fora isso, a gente já usa esses tipos de medida desde sempre. Um banho aqui, na hora de ir embora, camisinha, pelo amor de Deus, é essencial para tudo quanto é canto, embora tenha uns sites aí que estão, né, tentando tirar esse uso, mas foi tudo isso mesmo. Só quando eu ia viajar, que a gente estava em viagem, que aí não ficava tanto só num local, não recebia tanto só dentro de casa, no caso. Estava sempre indo na casa do cliente. Se a gente, quando eu alugo um local fixo, aí eu fico mais no meu local, senão depende de onde eu tô, na verdade, da cidade e da hospedagem que eu tô. Entendi. De uma certa forma, até falado no vídeo, né, que uma das entrevistadas, ela fala que pensou-se muito nos médicos, pensou em outras pessoas que eram ali do que foi chamado ali de serviços essenciais naquela época, né, que não poderia parar. De uma certa forma, você sente que a sua profissão ela foi invisibilizada nesse cuidado, muitas vezes, ou não necessariamente? Para você foi até melhor, que não deram luz para essa questão? Na verdade, eu acho que deram luz até demais. Você acha que sim? Você acredita que sim? Por quê? Porque eu não sei se foi a falta de dinheiro na época da pandemia, enfim, eu não sei o que foi que aconteceu. Depois que veio a pandemia, eu senti que o mundo da prostituição mudou um pouco. Começou a entrar muitas meninas que não quer saber de nada com nada, umas coisas meio complicadas. E onde entra até o negócio do site que eu falei da camisinha e tal. Então, eu acho que depois da pandemia deu uma zoada no nosso mundo da prostituição, entendeu? Mas... Já aproveitando essa questão do site que você mencionou, essa é uma percepção minha, mas eu queria que você também desse a sua visão sobre o assunto. Nesse período, eu tive uma sensação que, por exemplo, plataformas como OnlyFans, o Privacy, entre outras, sofreram um boom, assim. Começaram a aparecer muitos perfis que começaram a vender os produtos, os conteúdos. Foi, de fato, esse boom aconteceu mesmo na pandemia, na sua visão, e, de uma certa forma, você acredita que a pandemia facilitou isso também? Facilitou com que essas plataformas começassem a ser mais utilizadas? Sim, com certeza. Porque aí a falta de coragem dos clientes de sair, porque eles estavam com medo, né, de pegar alguma coisa, lógica. Então, a falta de coragem deles de ir até a pessoa acabou dando bastante, né, portas ali para esse mundo da putaria. Foi onde você começou também ou não? O seu caso foi diferente na plataforma em si? Nas plataformas eu comecei nesse mesmo período. Agora, agora me apresentar online para
para câmera privê, alguma coisa nesse sentido eu já brincava já com a internet antes. Antes mesmo da pandemia. Isso. Então só para fazer uma diferenciação, para não ficar confuso quem tá assistindo, nas plataformas que você disse que você começou na pandemia, seriam plataformas que oferecem serviços de acompanhante. As plataformas que eu comecei a entrar na época da pandemia foram as que foram surgindo com a pandemia mesmo, igual o Only, o Privacy. Entendi. Então, para vender conteúdo mesmo. Isso. Entendi, Mas antes disso já existia já o Twitter, que sempre foi uma rede bem grande. Agora mudou o nome, né, para o X. Justamente por isso. Mas sempre teve o Twitter antigo, o Facebook, se você der uma garimpada também, você consegue fazer alguma coisa por ali, Instagram. Então você já produzia conteúdo mesmo antes da pandemia, e aí você começou a entrar nessas plataformas que surgiram mais nessa época, né, da pandemia. Isso. Entendi. É que eu não tenho muito foco na parte de vendas online. Eu gosto de brincar de vez em quando, acabo liberando alguma coisa, mas brincar com os vídeos eu já fazia já bem antes. Entendi. Então a sua renda não vem disso. A sua renda é muito mais pela questão de ser presencial mesmo. Presencial. Tá certo. E em relação a uma coisa que eu queria perguntar também sobre os clientes, você mencionou muito, né, a mudança desse perfil. Você sentiu uma mudança de comportamento dos clientes de antes da pandemia, durante e depois, por exemplo? Você sentia que eles ficavam mais abalados, com mais medo, mais receosos ou... Não? Dependia muito. Tinha alguns que não estavam ligando muito pra nada, não. Agora tinha uns que... Muitas vezes virava até um motivo de brincadeira entre a gente, que menina adora conversar e falar mal depois, né? Com a outra menina ali. Jura que não vai contar pra ninguém? Juro, amor. Chega na cozinha, ó, primeira coisa. Mas, tipo, às vezes o cliente chegava lá parecendo que tava saindo de dentro de... sei lá, de uma espaçonave, né? Todo uniformizado, com 50 máscaras na cara, com um monte de luva, um monte de roupa. Eu falava, senhor... Teve algum que fez algum pedido especial, levando em conta, tipo assim, essa questão de pandemia, tipo, algo... Excêntrico. Não sei se em excesso, mas talvez excêntrico, assim, de proteção? Alguém chegou a pedir alguma coisa que você possa falar, claro. Eu acho que tirando esse cara que eu comentei que chegou aparecendo, ele tava realmente todo coberto com umas roupas estranhas, meio, sei lá. Acho que não. Meus pedidos diferenciados já são fora da... E você mencionou que em relação às meninas que são acompanhantes, teve uma mudança, né, do perfil de antes e depois. Você falou que deu uma zoada, né? E em relação aos clientes, você sente que, por exemplo, antes, você mencionou, né, que durante a pandemia houve uma mudança de mais jovens começaram a procurar os seus serviços. E você acha que isso permaneceu? Ou você consegue enxergar uma distinção entre o antes e depois da pandemia? Não, ainda tenho bastante público jovem que procura. Eu não sou muito fã de atender pessoas muito novas, com seus 18, 19 anos. Entendi. Eu prefiro atender um público um pouco mais velho, porque eu acho muito precoce. Uma pessoa que acabou de fazer 18, 19 anos está tentando entrar para o mundo da putaria, né? Tem muita cocotinha. Mas tem bastante, sim, tem bastante. Tem bastante. E na parte dos mais velhos, depois de um tempo, eles voltaram também. Então... eles voltaram. Então, teve esse movimento. Os que infelizmente não viraram estrelinhas, né? Mas a maioria voltou, sim. A gente já está caminhando pro nossos finalmente aqui, mas eu tenho mais uma pergunta também, que na época da pandemia, também uma outra coisa que aconteceu muito comum, foi muitas pessoas começaram a ficar em home office, né? Trabalhar em casa e tudo mais, então ficou mais próximo. Família ali, no caso, a mulher e o marido, ou enfim, ou qualquer laço familiar que tenha. Se aconteceu alguma coisa nesse sentido, assim, de você perceber que os casados, eu não sei se você atende também, mas que essas pessoas casadas sumiram desse serviço ou procuraram mais? Procuraram bem mais. Procuraram mais mesmo? Mesmo ali no... Pra sair da rotina de querer estrangular a esposa dentro de casa? Imagina, davam meu alguma amor. desculpa e conseguiam, assim, escapar e fazer. Sim, com certeza. Cara. Recuperei muito casamento. Porque ficar preso dentro de uma parede, de 4 paredes com a esposa, com a namorada, com quem seja ali, tem uma hora que a pessoa não aguenta mais. Surta, né? Tanto que muitos relacionamentos terminaram durante a pandemia, porque Exato. forçou essa convivência, né? Exato, por isso que eu falei que eu recuperei muitos casamentos, Exatamente. entendeu? Porque não tinha o que fazer, ia lá, dava uma fugidinha pra falar mal da esposa, a gente, não, calma, amor, é assim, tal. E ajudou. Entendeu? Tá certo. Bom, agora que a gente tá caminhando pro final, só uma última dinâmica do programa, a gente vai fazer um ping-pong, que eu faço uma pergunta, você responde bem rapidinho, e são algumas perguntas em sequência que eu vou fazer. Aí, a primeira delas você
falou em relação ao medo, né? Você não sentiu medo. Qual é o seu medo, no geral? Você tem medo de alguma coisa? Não, acho que talvez de como eu vou morrer. E um sonho seu? Não morrer nova. Eu tô brincando, não. Ver minha filha crescer, que eu já tenho uma filha. Você tem uma filha. Quantos anos ela tem? Tem 10. 10 anos, legal. E uma inspiração pra você? Minha mãe. Sua mãe? Legal. E se você pudesse resumir a pandemia em uma palavra? Lucrosa. Tá certo. Então, esse foi o programa Lado B. Eu gostaria de agradecer muito a Nicole pela participação aqui com a gente na nossa conversa. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E eu gostaria de ressaltar que o programa Lado B é uma parceria aqui que a gente fez com a TV Unesp e é um programa que a gente está fazendo para o trabalho de conclusão de curso, no curso de jornalismo na Unesp, e é feito pelos alunos Guilherme Paladino, Alex Silva e também João Pedro da Silva, que está no nosso grupo. A gente agradece muito pela audiência de todo mundo e a gente convida vocês aí a acompanharem os próximos programas que ainda vão sair. Muito obrigado, gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.